Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. Chegamos à nossa terceira aula narrada. O tema desta aula é o que é extensão rural. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir e os resultados do levantamento de informações que vocês realizaram. Boa aula! Em nossa primeira aula, chamamos a atenção para a abordagem sistêmica ou holística da agricultura, que compreende a prática agropecuária como um empreendimento complexo e composto por quatro principais aspectos interligados: o técnico, o econômico, o social e o ambiental. Nesta perspectiva, explicamos que a ação extensionista focada exclusivamente em aspectos técnicos é conhecida como extensão agrícola, enquanto a extensão rural é um conceito mais amplo, utilizado para designar intervenções abrangentes que englobem dois ou mais aspectos dos empreendimentos agropecuários. Uma forma interessante para compreendermos a extensão rural é considerar o foco da ação extensionista em sua tentativa de atender a todas as demandas dos sistemas socioprodutivos agropecuários. O foco da intervenção no aspecto técnico ou produtivo é talvez o mais presente na ação extensionista. Está em sua origem enquanto atividade profissional e é a base ou pilar da atuação do extensionista. A orientação técnica é geralmente o ponto de partida da intervenção e nos remete ao conjunto de técnicas e tecnologias e seu manejo adequado para tornar os sistemas produtivos eficazes e sustentáveis ao longo do tempo. Não que as tecnologias estejam ausentes na dimensão econômica dos empreendimentos, mas, neste caso, a intervenção diz respeito ao apoio a processos que têm mais a ver com a organização da ação. Quer dizer, é necessário aprimorar capacidades cognitivas e organizativas para empregar determinadas tecnologias a favor de processos sociais. Esta característica fica bem evidente na dimensão social da ação extensionista. O profissional, neste caso, lida com questões que vão muito além do assunto produtivo e suas técnicas. Aqui importa a organização coletiva e a busca por direitos e serviços públicos que tenham um impacto positivo sobre a qualidade de vida das famílias. As tecnologias, neste caso, são qualificadas como sociais, indicando um conjunto de métodos e práticas que favorecem o protagonismo dos agricultores em busca de alternativas adequadas à sua realidade socioeconômica. Podemos argumentar que o aspecto ambiental destaca novamente a intervenção técnica, mas neste caso ele a interliga aos demais aspectos por tratar do estímulo e do apoio a novas formas de convivência entre produção e natureza. Nunca é demais reforçar o caráter interrelacionado destes aspectos da agropecuária como um empreendimento complexo. Como também destacar o fato de que extensão agrícola ou foco da ação extensionista nos aspectos técnicos irá caracterizá-la como uma ação de assistência técnica. Quando tratamos das outras dimensões, a ação extensionista é caracterizada como processos de educação, assessoramento, consultoria, aconselhamento, facilitação, articulação ou mediação. A extensão rural, portanto, engloba todos esses aspectos ou formas de intervenção, quando o foco da ação extensionista se amplia e se vincula à ideia de promoção do desenvolvimento. Esta conceituação e delimitação da ação extensionista é relevante
porque nós vamos ouvir falar muito frequentemente em assistência técnica e extensão rural. Isto significa que a assistência técnica é um modo de fazer a extensão rural, aquele que tem foco quase exclusivo no agrícola, no pecuário ou no aspecto produtivo. Fora do Brasil, é muito comum a denominação extensão agrícola. Por aqui, é mais comum chamá-la simplesmente de assistência técnica. Extensão rural, conforme representado nesta figura, nomeia um tipo de ação bem mais abrangente. Esta abrangência diz respeito a um conjunto variado de práticas profissionais que incluem a disponibilização e difusão de informações e conhecimentos, a disseminação de técnicas ou tecnologias, a prestação de serviços de assistência ou orientação técnica, o aprimoramento de capacidades individuais ou coletivas por meio de práticas educativas e a mobilização e articulação de atores envolvidos em processos de desenvolvimento rural. Vamos analisar então a abrangência das ações e práticas extensionistas. Esta imagem é de uma campanha publicitária. Ela nos chama a atenção para o trabalho de comunicação que está na base de qualquer ação extensionista. Em sua interação com agricultores ou produtores rurais, os extensionistas são desafiados a se comunicar bem. Este trabalho diz respeito à produção de conteúdo, que requer pesquisa de fontes, elaboração de textos e, principalmente, simplificação de mensagens, de modo a alcançar objetividade e facilitar a compreensão daquilo que se quer expressar. Isto nos leva à necessidade de adequação da linguagem ao público a qual se destina a mensagem. Nesta imagem, os seus autores buscaram bom humor e vínculo imediato com a expressão popular, nem que a vaca tussa. Esta frase popular é utilizada no apelo à vacinação, ou seja, não deixe que sua vaca se torne um exemplo de algo ruim, por falta de vacinação. O bom humor, o apelo à linguagem popular são elementos-chave que vinculam este trabalho à difusão de informações, que buscam estimular uma ação, vacinar, uma atitude, precaução em relação a doenças no rebanho e um comportamento, a gestão sanitária da criação. Todos esses elementos estão presentes na ação extensionista como prática comunicativa. A prática comunicativa presente na ação extensionista também ocorre na veiculação de mensagens por rádio, televisão, podcasts, canais de vídeo na internet, redes sociais e várias outras mídias. Neste caso, o extensionista também é responsável pela produção da informação, simplificação de mensagens, adequação da linguagem e difusão de conteúdos. Nos exemplos anteriores, vimos a prática comunicativa sendo realizada de modo indireto, isto é, um conteúdo produzido é divulgado e chega até um receptor que o interpreta. Não houve, nos dois exemplos mostrados antes, a interação presencial entre sujeitos que se comunicam, ao contrário do que ocorre nesta imagem em tela. Aqui temos uma prática comunicativa face a face. O conteúdo da comunicação não é produzido previamente, mas se produz durante a conversação estabelecida. Quando interagem, agricultores e extensionistas conversam sobre vários assuntos. Na situação apresentada nesta foto, consideramos que o assunto seja a produção conduzida pela agricultora. Neste caso, a ação extensionista se organiza em torno da demonstração de técnicas, da explicação de procedimentos, do treinamento, por vezes necessário à aquisição ou aprimoramento de destrezas ou novas habilidades,
e é bastante comum haver uma motivação dada pela necessidade de resolução de problemas que afetam o sistema produtivo ou pela necessidade de a extensionista realizar o acompanhamento técnico de recomendações que tenha feito. Todos estes elementos estão presentes na ação extensionista, que se constitui como prática de orientação ou de aconselhamento. A orientação ou o aconselhamento se fundamentam na comunicação e são, ao mesmo tempo, uma ação educativa. Nesta situação, conforme retratada na imagem, é possível perceber que o extensionista se preparou para falar sobre um tema específico, manejo de fertirrigação. Quer dizer, ele produziu um conteúdo comunicativo que é a base para que os participantes apreendam o tema proposto. A explicação de conceitos, a exemplificação e demonstração são ferramentas que ele possivelmente mobilizará para facilitar o aprendizado de sua audiência. Ao disseminar uma técnica ou tecnologia, o manejo de fertirrigação, o extensionista o faz por meio do aprendizado coletivo, para viabilizar o seu objetivo. É provável que nesta ação, boa parte do que se ensina e aprende seja resultado de dúvidas, perguntas e respostas, compartilhamento de experiências. Enfim, do diálogo possibilitado pelo conteúdo produzido e apresentado pelo extensionista. Estes elementos constituem a ação extensionista como uma prática educativa, que também se realiza por meio da facilitação de processos participativos. Esta imagem retrata a elaboração coletiva de um planejamento. Discutia-se aqui a melhor forma de organizar os sistemas produtivos em um assentamento rural. Cada um dos participantes contribuiu com uma informação, uma parte do conteúdo que foi se construindo aos poucos. Diferente da situação anteriormente retratada, aqui não temos um conteúdo previamente preparado e apresentado. O conteúdo, no caso desta situação, é elaborado pelos presentes, que participam sob coordenação da profissional extensionista. Chamamos de facilitação a técnica que permite a expressão individual e sua integração à construção coletiva. Facilitar processos participativos significa criar ambientes favoráveis à interação e ao diálogo a favor de um aprendizado coletivo. Neste caso, a extensionista busca facilitar a sistematização do conjunto de informações e dados que surgem das falas individuais, objetivando a produção coletiva de conhecimentos e o aprendizado. Estes elementos fundamentam a ação extensionista como uma prática pedagógica. Toda intervenção requer uma pedagogia, ou seja, o uso de princípios e métodos de educação que permitam aprendizado e ensino. A ação extensionista é, portanto, uma prática pedagógica. Na situação retratada nesta imagem, é possível imaginar que a profissional interage para obter dados e informações que orientem sua ação. É muito comum o fato de a extensionista trabalhar para responder aos questionamentos dos agricultores. Sua posição social como profissional e muitas vezes como representante do Estado a coloca na função de aconselhamento, fruto da confiança construída na relação que estabeleceu com os agricultores. A mobilização é também uma tarefa que os extensionistas desempenham, principalmente quando pensamos na necessidade de participação, de atendimento a demandas de políticas públicas e de organização dos agricultores. Em todas estas ações, a comunicação se faz presente no diálogo e troca de informações.
Estes elementos fundamentam a ação extensionista como uma prática assistencial. Em quase todas as situações em que o extensionista intervém, trabalhando com indivíduos ou grupos, ele se vê desafiado a facilitar processos em que a participação é o método para que ele faça a mediação entre conhecimentos e interesses distintos. O desafio é viabilizar o entendimento ou o acordo sobre o que aprender, como aprender, o que mudar, por quê e por meio de quais ações. E estes processos sempre envolvem um aprendizado coletivo a respeito das ações que podem ser empreendidas, seus significados e suas justificativas. A mediação promove encontros entre visões de mundo, modos de viver e de pensar, interesses, objetivos e desejos de mudança. Por isso, afirmamos que a ação extensionista é uma prática mediadora. Nesta imagem, a mediação ocorre para a construção de conhecimentos. Nesta outra imagem, a mediação ocorre para a ação organizativa e a atuação política em defesa de interesses. E é evidente que o seu sucesso depende da ação extensionista como prática comunicativa, educativa, assistencial e mediadora, todas presentes ao mesmo tempo nos processos de interação possibilitados pela extensão rural. Chegamos, assim, à compreensão da ação extensionista como um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências que organizam as práticas profissionais em distintos campos de atuação. O campo da comunicação e suas práticas comunicativas, o campo do ensino-aprendizagem e suas práticas pedagógicas, o campo da assistência e orientação técnica e suas práticas assistenciais, e o campo da articulação de atores e facilitação de processos e suas práticas mediadoras. Estes campos de atuação são interrelacionados e indissociáveis. São compostos por uma infinidade de práticas que se concretizam em métodos, técnicas, modos de atuação, recursos, temas diferenciados, tudo aquilo que a extensionista e o extensionista mobilizam para realizar seu trabalho em busca dos objetivos que perseguem junto com agricultores e produtores rurais. Finalizaremos nossa aula buscando uma resposta à pergunta apresentada em seu título: o que é extensão rural? Não há uma resposta única. A diversidade de práticas permite conceituar a extensão rural de maneiras muito diferenciadas. No entanto, há características comuns que delimitam a extensão rural e a ação extensionista como um processo comunicativo, em que ocorre aprendizado, ou seja, é também um processo educativo. A comunicação e a educação como práticas estão sempre vinculadas a uma intenção ou objetivo de mudança ou inovação. Ou seja, as práticas nunca são desinteressadas, sempre buscam realizar algo de uma determinada maneira. Estas intenções quase sempre se vinculam ao enfrentamento, equacionamento ou resolução de problemas. Ou seja, trata-se de intervenções planejadas em realidades sociais. Ocorrem por meio do estabelecimento e manutenção de relações de confiança e dependem da colaboração e da cooperação entre os sujeitos que interagem.